Afinal de contas, livro tem idade ou livro não tem idade? O livro acompanha o crescimento da criança ou ele não acompanha o crescimento da criança? O que eu penso sobre isso? Eu sou a Bel e esse é o Conta Outra. Aqui a gente conversa sobre literatura infantil. Esse canal foi criado, pensado em ajudar você que é mãe, você que é pai, você que está aí na sua casa educando a sua criança e que quer que os livros façam parte da vida dela. Você que sabe que as histórias têm o poder de transformar a realidade das crianças, que tem o poder de transformar a nossa realidade, a realidade das nossas vidas. Você que sabe que as histórias podem nos levar para longe e que quer que a sua criança desenvolva o amor pela leitura. Se você é desse time, se você é desse grupo, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. Esse vídeo que eu tô gravando agora pode ser até que eu nem chegue a colocar ele no ar, porque ele tem um tema um pouco polêmico. Não para você que está aí na sua casa com a sua criança, mas para turma mais da academia, né, que estuda sobre esse assunto. E eu tenho um pensamento que diverge um pouco das pessoas que trabalham com literatura infantil que eu conheço e que eu admiro. Existe uma crítica muito grande à classificação etária dos livros, sabe? A distribuição que geralmente tem na livraria ou nas bibliotecas escolares de que esses livros aqui eles foram feitos para as crianças da primeira série, esses da segunda, porque em algum momento, em muitos lugares, já aconteceu de bibliotecários mesmos, assim, eu tô falando desse exemplo específico porque já ouvi esse relato algumas vezes, né, de não deixarem que uma criança da segunda série lesse o livro que tava lá na prateleira da quarta série, mesmo que aquela criança estivesse preparada e gostasse e se interessasse por aquele livro e não pelo que ela podia ler. Isso é uma coisa realmente muito nada a ver, colocar os livros assim dentro de uma caixinha. E eu não concordo com isso, eu não acho que os livros tenham uma caixinha. Mas, se você tá aqui há mais tempo e já acompanha meu trabalho, se você já viu o guia que eu fiz sobre como escolher um livro infantil de forma certeira, né, como escolher um livro certo para as crianças, você vai ver que eu entendo isso de uma maneira um pouquinho diferente. Eu faço sim indicações baseadas na idade das crianças, mas essas indicações não são pensando assim que, uma criança de 4 anos, deixa eu ver aqui, aqui esses aqui são os para 4 anos, então vou pegar aqui um livro, esse aqui, com 4 anos, esse aqui ela vai gostar, então vai ser esse aqui. Não é assim que eu faço, não é assim que eu vejo essa indicação. Eu gosto, eu estando aqui nesse meu lugar, longe de você, longe do seu filho, sem saber a sua realidade, as peculiaridades da sua criança, eu acho que é muito interessante e muito útil ter como ponto de partida, sim, a idade das crianças para poder pensar nelas. Porque quando a gente sabe a idade, a gente sabe mais ou menos como tá o desenvolvimento, porque sim, gente, né, cada um tem o seu tempo, com certeza existe uma grande variação, mas existe também muita similaridade entre o desenvolvimento numa determinada faixa etária, entre as coisas que chamam a atenção, entre o tipo de assunto que interessa, entre as preocupações que as crianças têm dentro de cada fase do desenvolvimento. E é esse caminho que eu gosto de percorrer. Eu gosto de saber a idade, um pouco da realidade da criança, para conseguir olhar para ela, sabe? Conseguir saber quem é essa criança e o que ela se interessa. É óbvio que cada criança é uma criança e que pode ser que eu diga que uma criança de 4 anos vai amar esse livro e aí uma criança de 4 anos pega e acha esse livro uma né, não gosta, não se interessa e ele fica de lado. Óbvio que pode acontecer, porque cada um é um, né? Mas a minha ideia aqui é indicar caminhos que facilitem especialmente a introdução das crianças na leitura. Uma criança de 4 anos que não teve ainda contato com livros, que ainda não conhece muitas histórias, que ainda não tem o hábito de sentar, de pedir, de ouvir uma história, de pegar um livro, de folhear e tal, ela também não vai ter o seu gosto desenvolvido. Então as sugestões que eu dou geralmente vão para esse lado que desperta o interesse da criança, que
vai ajudar ela a se aproximar dos livros, sabe? Os livros que eu indico no guia, que eu vou deixar depois o link para vocês, ali eu tenho sugestões de histórias, né? Sugestões de livros e algumas dicas do que vocês podem procurar em outros livros que vão ser atrativos para as crianças. Mas isso tudo foi feito pensando em crianças que ainda não têm assim o hábito da leitura. Então são características que fazem os livros serem atrativos. Mas a ideia é que vocês com o tempo se tornem independentes disso, né? A ideia é que as crianças vão construindo os seus critérios e que vocês conheçam as histórias e possam escolher as histórias que tenham a ver com vocês, que interessem vocês. O que eu trago aqui é só o início, eu só quero ajudar vocês a despertarem para depois, com autonomia, vocês navegarem aí pelo mundo da literatura. Agora, outra pergunta: se eu concordo que um livro acompanhe a criança no seu crescimento? Eu acredito que sim, porque uma coisa que acontece muito com as histórias é o apego afetivo, sabe? Tanto que a leitura para os bebês e para os bem pequenininhos, o mais importante, o mais interessante desse processo de ler para os bem pequenininhos é o vínculo, né? É o vínculo que é estabelecido ali entre quem tá lendo e quem tá ouvindo. Então as histórias, por mais engraçadas que elas sejam, às vezes até nem são engraçadas, às vezes a história nem é tão interessante, tanto que os livros que eram os meus favoritos na minha infância nem eram livros assim tão, ai que legal, mas eles me ligavam a uma situação afetiva. Eles estavam conectados ali a algumas memórias que faziam com que eu sempre quisesse aqueles livros. Então, nesse aspecto, sim, eu acho que os livros, eles acompanham a criança. Eles vão ser legais para as crianças durante muito tempo. E cada vez que elas lerem, né, em cada fase que elas forem lendo, elas vão poder sim ter compreensões diferentes. E depois de adultas, elas pegando os livros também, elas vão olhar para outras coisas, né? Até vou mostrar para vocês um livro que era do meu favorito quando eu era criança. Tá, não sei se era o favorito, mas é um que eu lembro bastante, As Três Fiandeiras, que eu pedia sempre para ler e por muito tempo, assim, não só quando eu era bem pequena, conforme eu ia crescendo também ia querendo ler. Aí tá, teve a fase, né, adolescência, juventude, em que ele ficou parado e eu fui ler ele depois de adulta. E deu uma decepcionada, assim, né? Me surpreendi porque eu não achei a história grande coisa. E eu lembro que era uma história, assim, que eu sempre queria ler de novo, porque ela trazia uma coisa que tinha muito pouco nos livros que eu tinha. Era uma história meio tosca, assim, meio estranha, mas é uma história romântica, uma história de princesa. E eu gosto muito disso, sempre gostei muito disso, né? Sempre fui bem curiosinha. Mas não tinha muitos livros nessa temática, assim, quando eu era criança. Então, provavelmente, esse é o motivo que fez esse aqui ser um dos meus favoritos. E ele, de fato, me acompanhou por muito tempo, porque eu tinha essa relação afetiva com ele, sabe? Então, resumindo a minha opinião, se guiar por faixas etárias, assim, estabelecidas simplesmente pela estante em que elas estão organizadas na livraria ou na biblioteca, isso é muito questionável, assim. E não tem muito a ver, né? Porque o gosto, o interesse e a capacidade também de compreensão das crianças tem muito mais relação com o desenvolvimento que elas têm já no mundo literário, com o contato que elas já têm com os livros, do que com a sua idade. Mas ter a idade como ponto de partida para entender como é a criança e então buscar uma história, um enredo que tenha a ver com o desenvolvimento e os interesses característicos ali daquela idade, pode ser uma grande ajuda para você que está começando no mundo da literatura, certo? Se você gostou do vídeo, curte, deixe teu joinha e compartilha ele com outras pessoas que possam gostar também. Se você tiver alguma dúvida ou alguma opinião diferente, comenta aí, vamos ir conversando mais sobre esse assunto. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você quiser dar uma olhada melhor no guia que eu falei, ele vai estar nesse vídeo aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!